O governo Jair Bolsonaro extinguiu o fundo PIS/PASEP e autorizou o saque temporário de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. A medida provisória número 946 foi publicada no Diário Oficial da União em edição extraordinária na noite desta terça-feira. Ao extinguir o Fundo dos Programas de Integração Social, PIS, e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, o governo transferiu seu patrimônio para o FGTS. A extinção será a partir do dia 31 de maio de 2020. No último dia 3, o governo antecipou em um mês o prazo final de saque do abono salarial 2019-2020. Inicialmente, esse prazo era de 30 de junho e passou a ser 29 de maio deste ano. A medida provisória diz que fica preservado o patrimônio acumulado nas contas individuais dos participantes do Fundo PIS/PASEP e diz que será permitido o saque das contas vinculadas individuais de origem PIS ou PASEP mantidas em nome do trabalhador. O agente operador do FGT, a Caixa Econômica Federal, cadastrará as contas vinculadas de titularidade dos participantes do Fundo PIS/PASEP necessárias ao recebimento e à individualização dos valores transferidos, devidamente marcadas com identificador de origem PIS ou PASEP, e definirá os padrões e os demais procedimentos operacionais para a transferência das informações cadastrais e financeiras. As contas vinculadas individuais dos participantes do Fundo PIS/PASEP, mantidas pelo FGTS após a transferência, passam a ser remuneradas pelos mesmos critérios aplicáveis às contas vinculadas do FGTS. As contas poderão ser livremente movimentadas a qualquer tempo. A medida provisória também estabelece que os recursos remanescentes nas contas não sacados serão tidos por abandonados a partir de 1º de junho de 2025 e passarão a ser propriedade da União. A medida provisória diz ainda que fica disponível aos titulares de conta vinculada do FGTS, a partir de 15 de junho de 2020 e até 31 de dezembro de 2020, o saque de recursos até o limite de R$ 1.045, um salário mínimo, por trabalhador. Segundo a medida provisória, esse saque foi autorizado em razão do enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde de importância internacional decorrente da pandemia. Caso o titular tenha mais de uma conta vinculada, o saque será feito na seguinte ordem: contas vinculadas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo, e demais contas vinculadas, com início pela conta que tiver o menor saldo. Segundo a medida provisória, os saques serão efetuados conforme cronograma de atendimento, critérios e forma estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, permitido o crédito automático para a conta de depósitos de poupança de titularidade do trabalhador previamente aberta nessa instituição financeira, desde que o trabalhador não se manifeste negativamente, ou o crédito em conta bancária de qualquer instituição financeira indicada pelo trabalhador, desde que seja de sua titularidade. A medida provisória diz ainda que o trabalhador poderá, na hipótese do crédito automático até 30 de agosto de 2020, solicitar o desfazimento do crédito. As informações são a da Agência Brasil. Os trabalhadores informais já podem acessar o aplicativo da Caixa para se cadastrar no auxílio emergencial de R$ 600. O pagamento deve começar depois de amanhã. São 3 parcelas, 2 este mês e outra no mês que vem. O aplicativo Caixa Auxílio Emergencial está disponível para celulares com sistema Android ou iOS. Ele é de graça. Mesmo que não tenha crédito, para esse app, ela poderá acessar. Devem fazer o cadastro trabalhadores informais, microempreendedores individuais, MEI e contribuintes individuais do INSS que não estejam nos programas sociais. Ou seja, quem já recebe o Bolsa Família ou está no cadastro único não precisa se inscrever. Segundo o governo federal, a expectativa é que entre 15 milhões e 20 milhões de pessoas façam o cadastro. O auxílio é de 3 parcelas de R$ 600. Quem já tem poupança na Caixa ou é correntista do Banco do Brasil pode receber antes, direto na conta, já nesta quinta-feira. A primeira parcela vai estar disponível até o dia 14 de abril, a segunda entre 27 e 30 de abril e a terceira entre 26 e 29 de maio.
Para quem já recebe o Bolsa Família, não muda nada e o calendário continua o mesmo. Mulheres responsáveis pelo sustento da casa recebem R$ 1.200. Quem tem direito ao benefício pode solicitar transferência para qualquer banco sem custo. E quem não tem conta vai ter uma poupança aberta automaticamente pela Caixa. Todos os brasileiros que estiverem nesses programas receberão uma conta de poupança da Caixa digital de graça. Poderão fazer DOCs de graça, poderão fazer pagamentos de conta de graça. O presidente da Dataprev, Gustavo Canuto, detalhou a organização feita pela equipe para ter acesso aos dados e evitar que pessoas que não tenham direito recebam o benefício. Nós sabemos que um pagamento equivocado, uma família que receba o recurso sem ter o direito, isso vai resultar numa falta de credibilidade de todo o programa, de todo o auxílio. O presidente Bolsonaro determinou, esses recursos são para as pessoas, não é para fraudador. Nós estamos já trabalhando com a BIM, vários sites já foram derrubados, Polícia Federal entrando em ação. O aviso é o seguinte, fraudadores, atenção, vocês vão acabar na cadeia. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República é responsável por assessorar o presidente em assuntos nucleares, de segurança cibernética, segurança das fronteiras e também por cuidar da segurança pessoal do presidente da República. E hoje a gente conversa com o ministro que é responsável por essa área, General Augusto Heleno. Lá, General, obrigada por falar com a TV Brasil. Boa noite, é um prazer muito grande poder me dirigir aos brasileiros e brasileiras que vão nos ouvir um pouquinho quanto às missões do Gabinete de Segurança Institucional. Essas missões, às vezes, são um pouco desconhecidas. Ministro, apesar de sempre existirem desafios, principalmente no comando de um país do tamanho e da importância do Brasil, eu acredito que nenhum chefe de Estado, nenhum governo estava preparado ou esperava enfrentar uma pandemia como a gente está enfrentando agora em 2020. Com o governo brasileiro, como é que está a situação? Os senhores se sentem preparados para lidar com isso? Quais medidas têm tomado para poder minimizar os prejuízos que virão, certamente, por conta dessa pandemia? Realmente a pandemia foi uma surpresa extremamente desagradável para o mundo inteiro. Modificou muito as perspectivas de alguns países e o Brasil foi seriamente afetado, uma vez que nós estávamos saindo de uma crise que nós podemos considerar que durou 20 anos, onde nós tivemos um país que foi afetado seriamente pela corrupção, pela má gestão, por uma série de fatores que colocaram o Brasil numa situação muito difícil e o presidente Jair Bolsonaro, nesse primeiro ano de governo, tinha conseguido dar um salto de qualidade em muitas coisas dentro do Brasil e principalmente da nossa projeção internacional. Então, de repente, essa pandemia veio afetar diretamente o planejamento que vinha sendo feito, principalmente na área econômica, onde a nossa mudança em relação ao que vinha acontecendo anteriormente, ela era flagrante. Nós tivemos um salto de qualidade na nossa economia muito grande. E já fomos prejudicados no final de 2019 por uma retração mundial que começou a afetar a China e acabou se alastrando pelo mundo inteiro. Então isso foi muito sério para nós, mas nós temos capacidade de vencer essa dificuldade. Nós vamos sair muito bem disso, eu tenho certeza. Agora, é lógico, com um período onde todos os brasileiros e brasileiras de todas as idades acabaram se vendo afetados seriamente por essa situação que as providências principalmente obrigaram a mudar o dia a dia de 90% dos brasileiros. E aí, no campo das providências, a gente tem o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que, como o senhor falou na sua apresentação, não é um ministério muito bem conhecido pelo povo, pelo povão que nos assiste. Então, eu gostaria que o senhor falasse qual tem sido, primeiro explicasse para o público que está nos assistindo o que é o GSI, qual é o papel do GSI e o que ele tem sido, qual o papel dele neste momento no esforço de combate a essa pandemia. Muita gente vê o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, como responsável pela segurança do presidente e de seus familiares. Realmente essa é a missão que chama mais atenção.
é a missão mais visível nossa. Mas nós somos a cabeça do sistema de inteligência do Brasil, que inclui a Agência Brasileira de Inteligência e mais 19 órgãos de inteligência de diferentes ministérios. Nós somos responsáveis pelo Programa Integrado de Apoio à Fronteira, somos responsáveis pela área nuclear, somos responsáveis pela segurança cibernética e tudo isso concentrado num órgão que funciona dentro do Palácio do Planalto, cujas responsabilidades abrangem o país inteiro. O nosso efetivo não é muito grande, então nós temos um volume de trabalho bastante diverso em termos de atribuições, que exige uma qualidade muito grande, porque nós assessoramos diretamente o presidente da República, e isso nos dá uma responsabilidade que nos honra muito. Eu acho uma honra a responsabilidade que nós temos, mas também sabemos que as tarefas não são fáceis. Mas estamos prontos para tentar cumpri-las da melhor maneira possível. Perfeito, ministro. E aí, nesse contexto, diante das funções do GSI, o que vocês podem assessorar ou fazem de fato, né, do núcleo de esforços para se combater ou para se minimizar os efeitos do Covid? Nós temos a nossa Agência Brasileira de Inteligência, como nós temos agentes no Brasil inteiro, e trabalhamos junto com outros órgãos, que são órgãos de inteligência, também com participação nacional. Vou citar alguns exemplos. A Polícia Federal, trabalhamos diretamente com eles, trabalhamos com o Exército, a Marinha, a Força Aérea e o Ministério da Defesa. Cada uma dessas forças tem seus centros de inteligência. O Ministério da Defesa concentra o que vem dessas três forças. Trabalhamos com todas as polícias militares e polícias civis do Brasil. Então, esse sistema de inteligência, ele tem condições de dar uma visão do país inteiro. E no caso do Covid-19, acabou a ABIN buscando reunir num centro de operações que hoje está integrado ao centro de operações do próprio Palácio, onde funciona um centro que cuida em tempo integral. Então a ABIN participa desse centro e oferece para algumas autoridades uma visão diária de todas as variáveis que afetam a esse trabalho de controle do Covid-19. Então nós temos uma série de gráficos, uma série de mapas com representações gráficas e com quantitativos, com estatísticas, são extremamente válidos para o acompanhamento do Covid. Então, muitas decisões são tomadas em cima desses gráficos, dessas estatísticas, que um dos órgãos que participa diariamente dessa comissão, dessa conferência, né, desse órgão de concentração de esforços em cima do Covid, a ABIN tem um papel relevante. E nós temos gente lá 24/24, 7/7. Ministro, o senhor disse na sua apresentação que a ABIN também é responsável por segurança cibernética. Passa pela ABIN, é claro que ela não é o órgão exclusivo que cuida disso na estrutura do governo federal, mas ela seria a cabeça do sistema, né? De onde partem as diretrizes, do modo como eu entendi. E a gente tem um aplicativo que foi lançado recentemente pelo governo, em que cadastram as pessoas, né, para poder, as pessoas que têm acesso, que têm direito ao chamado Corona Voucher, que é o auxílio emergencial de R$600 para as famílias que ficaram desassistidas economicamente diante dessa pandemia. Então, há uma preocupação lógica em relação à segurança cibernética, a que esse sistema não caia, porque muitas pessoas vão depender dele para poder receber esse benefício. Vocês também estão atuando, monitorando, imagino, essas questões de segurança cibernética. No caso da segurança cibernética, o GSI, ele é um órgão regulador, ele estabelece os princípios da segurança cibernética e estabelece normas para que esses princípios sejam aplicados na ponta da linha. Então, os ministérios, eles são praticamente orientados e são obrigados a traçar as suas diretrizes na área cibernética em cima dos documentos que saem do GSI. No nosso caso agora, todos estão preocupados com a possibilidade de haver interferências desagradáveis, né? Até algumas fraudes em relação a esses
participantes, esses beneficiários dessa série de intervenções que o governo pretende fazer junto à população mais necessitada. E nós temos certeza, hoje, por tudo que a gente consegue controlar, que nós provavelmente não teremos esses incidentes na área governamental com relação a esses pagamentos, principalmente, que vão ser feitos para pessoas que têm necessidade realmente de receber esse auxílio governamental. Então nós temos confiança, uma confiança muito grande na nossa segurança cibernética. É lógico que existem ataques diários à rede, muito numerosos, mas nós temos conseguido conter isso. Eu tive essa experiência como chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, onde tínhamos uma média de 20 mil ataques mensais na rede do Exército. Tivemos êxito o tempo todo e aqui a mesma coisa. Eu acredito que nós não teremos problema. Certo. Ministro, o senhor testou positivo para a Covid-19, né? O senhor é um perfil que se enquadra no grupo de risco por conta da idade. Eu queria que o senhor relatasse a sua experiência pessoal, até onde o senhor puder ir, claro, com esse vírus, e como foi se afastar, né, fisicamente, pelo menos, do trabalho num momento tão difícil para o país. Olha, nesse ponto eu dei muita sorte, que apesar de eu ser do grupo de risco numa faixa já complicada, eu comecei a ser testado imediatamente na volta de Miami, que eu fui com o presidente, voltei com o presidente, fiz um primeiro teste e tive negativo, ou seja, não estava presente coronavírus. Aí fui levado a um segundo teste. No segundo teste apareceu positivo. Então eu passei a fazer a quarentena. E durante todo o tempo, incluindo esse primeiro tempo que eu não tinha nenhum diagnóstico dizendo que tinha presença do coronavírus no meu organismo, o segundo período onde já tinha o teste positivo, eu não tive nenhum sintoma, zero, né? Basta dizer que eu fazia diariamente alguma coisa de musculação, mais de 1 hora de bicicleta ergométrica e fiz um novo teste agora, depois dessa internação que eu fiz 15 dias em casa e estou perfeitamente, 0 quilômetros, né? Não estou pronto para ter outra não, né? Essa história, estou pronto para ter, não estou pronto para ter outra não, estou fora, mas realmente não tive maiores problemas de saúde com isso e torço para que todos aqueles que sejam afetados ou sejam diagnosticados com o vírus, que possam ter a mesma sorte que eu tive durante esse período. Certo, ministro, nesse momento então em que o Brasil inteiro está preocupado, né, com razão, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista da saúde, se não da própria pessoa, mas daquelas pessoas que lhe cercam, que lhe são caras, que mensagem o senhor deixa, o senhor que é assessor muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, que tem uma convivência muito próxima, inclusive, com ele no âmbito pessoal, que mensagem o senhor deixa para os brasileiros que estão hoje assistindo o senhor e com uma grande interrogação sobre o seu futuro? Essa interrogação, ela está convivendo com todos nós, até porque como essa pandemia chegou de surpresa e os próprios infectologistas, os especialistas, os médicos, as próprias enfermeiras, todos foram surpreendidos com a chegada de uma vou chamar de doença, mas realmente é uma situação que pode afetar a qualquer um de nós. Nós vemos nas entrevistas uma divergência muito grande de posições. O próprio presidente da República tem colocado como seus 2 grandes objetivos proteger os idosos, claro, evitar ao máximo os óbitos, que é lógico que ninguém pode tomar nenhuma medida se ele sabe que aquilo ali vai trazer como consequência um aumento de óbitos. Ele tem essa preocupação constante. E tem uma outra preocupação que é extremamente relevante, que é o emprego, a família, né, a manutenção da família em condições de prover recursos para o seu sustento, para a sua alimentação, para as suas necessidades básicas. Isso é uma preocupação que o presidente tem externado todo o tempo e eu tenho certeza que pouco a pouco
vão sendo flexibilizadas algumas convicções que inicialmente dominaram a maioria dos especialistas. Mas o que a gente tem percebido é que as próprias curvas, algumas delas se desenvolveram rapidamente. A curva brasileira, ela está sofrendo já alguma contenção e nós vamos sair disso aí melhores do que nós esperávamos. Havia muitas perspectivas pessimistas, perspectivas que pareciam que ia ser um caos total, né? Uma catástrofe. Isso já está se delineando como alguma coisa que não vai acontecer. E tenho a impressão que o retorno ao trabalho, isso vai ser uma coisa natural, isso vai sendo providenciado pelos próprios responsáveis por conduzir isso aí a nível estados e municípios, e a minha sensação é que nós vamos, dentro de 2 semanas, vamos caminhar para a normalização e vamos sair disso aí, como o Brasil sempre saiu. O Brasil já enfrentou outros problemas sérios e nós vamos sair bem disso aí. Ok, ministro, obrigada pela sua entrevista à TV Brasil. Agradeço a participação no Brasil. Obrigado, eu que agradeço pela possibilidade de conversar com os nossos amigos e amigas. Muito obrigado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.